Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, São Paulo apóstolo nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19: Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Paulo estava corrigindo muitos abusos litúrgicos que aconteciam na igreja de Corinto, falando da necessidade de se falar para a instrução, para a edificação espiritual dos seus ouvintes. As demonstrações de línguas não serviam ao propósito, de edificar, de formar, de ensinar os que se reuniam para ouvir a palavra. E em Romanos capítulo 12, versículo 1, o mesmo apóstolo exorta os irmãos a oferecer a Deus um culto racional, ou seja, um culto que seja guiado pela razão, diferente dos cultos pagãos, que eram guiados pelas emoções e pelas sensações. Mas, pelo visto, aqueles que defendem que somente a Bíblia é suficiente e ostentam o discurso de dizer que só fazem o que está escrito na Bíblia, não parecem muito preocupados com o que a Bíblia realmente ensina. Acompanhe esse vídeo. Abre a boca e entra comigo na marcha. Pepa, ele me canta. Que demais. Ele me nasce. Vai ficar me olhando ou vai pular dessa cadeira pega agora? Tu me conta. Ele me nasce. Pastora. Você é doido? Põe a mão no ventre e dela lá. Eu vou tomar os vasos agora, Miguel. Não. Na marcha dos vasos, eu vou quebrar a doença. E papapá, e catequete, e catacatá, e catequetô, e catatará, e tchocataru, e tchotadarô, e pravoquitá, e pravoviovã, arioteriapá, chicodoriotô, chiterocatá, chipotecopá, e libicotaraba, conderrebe a canderré, e tibicotaraba, ele vai tomar. Eu não entendi o que ele falou. E papapá, e catequete, e catacatá, e catequetô, e catatará, e tchocataru. De fato, em muitas igrejas protestantes, o púlpito virou palco, ou melhor, virou um picadeiro, onde existe de tudo, desde stand-up comedy, filosofia coach e até dança de hip hop. É muito interessante que os que dizem amar a Bíblia e pregar a Bíblia usem o espaço onde ela deveria ser pregada para apresentações de dança. Veja só. Eu sei que vai ter uma conferência de dança aí também, né? Vocês sabem que eu danço também, né? Vocês não acreditam, não? Cadê o baterista? Aquele hip hop pesadão. Vocês não acreditam? Tô velho, mas ainda dou no gasto. Se vocês quiserem ir, que a gente participe da conferência. Amém? Que demais. Meu Deus. A diferença, meus irmãos, entre esses espetáculos ridículos e a Santa Missa é extraordinariamente extenso. Na Santa Missa, nós católicos proclamamos a palavra em pelo menos 4 leituras. Uma do Antigo Testamento, outra dos Salmos, outra das cartas dos apóstolos e outra do Evangelho.
e na homilia o sacerdote prega sobre os textos bíblicos que foram proclamados. Eu não sei como os protestantes não têm vergonha de dizer que na Igreja Católica não se lê a Bíblia. Chega a ser uma verdadeira injúria. Mas, no vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Romana. Perguntando se eu sou ateu, eu fui praticamente ateu, né? Eu diria que eu fui mais agnóstico do que ateu. Mas meu retorno para a igreja se deu principalmente por conta da minha esposa, né? Ali para 2022, ela voltou para a Igreja Católica e começou a servir. Sim, eu não acreditava, não concordava com a Igreja Católica e também não tinha ali uma fé muito forte, mas para Letícia aquilo era importante, então para mim também era importante, pelo menos acompanhar ela, né? E aí eu fui, comecei a acompanhar a Letícia, comecei a prestar atenção nos sermões do padre, né? O que o padre falava. Assim, pô, eu vou prestar atenção nas falas do padre e vou estudar isso daí em casa para eu refutar essas falas. Depois, com calma, eu converso com a Letícia e eu vou ali refutando as falas do padre em casa, né? E comecei a pesquisar um pouco sobre filosofia, comecei a pesquisar sobre as falas que o padre fazia. Eu vi que ele focava muito na questão da metafísica, né? Ele falava para você observar a organização do mundo para além do material, né? Para você observar de forma transcendental. E aquilo era um tema que eu não me debruçava muito, não estudava muito. Eu sempre fui bem objetivo, olha, não tem evidência material, não tem a molécula de Deus, logo Deus não existe. Então quando o padre começou a falar essa questão de metafísica no sermão, ali na homilia, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, para eu poder refutar isso eu preciso entender, preciso estudar. Então vamos pesquisar, eu vou ler sobre metafísica para poder achar os erros para refutar. E aí quem acabou refutado fui eu, né? Eu acabei entendendo sobre metafísica, por conta disso eu entrei no curso de filosofia e comecei a observar que existem sim muitas verdades que orientam a nossa vida, né? Orientam a realidade, que são verdades imateriais. Os próprios números abstratos, por exemplo, né? Os números matemáticos são abstrações intelectuais. Você não tem a molécula do 2 mais 2. Você consegue validar proposições abstratas e imateriais sem evidência empírica. Por exemplo, você consegue validar que 2 mais 2 é igual a 4 sem ter duas maçãs mais duas maçãs na sua frente. Princípios da lógica também, como o princípio de não contradição. Duas coisas não podem ser verdades opostas ao mesmo tempo sobre o mesmo indivíduo. O princípio da contradição, não existe prova empírica disso, né? Se você quiser provar isso empiricamente por meio do método científico, você valida o princípio de início, como a própria ética, a justiça e a moral, que novamente não são evidências empíricas, mas esse pressuposto é um pressuposto imaterial, um pressuposto racional. Então, quando eu caí nisso tudo, eu acabei me voltando para Deus e acabei voltando para o seio da Igreja Católica, porque eu era católico de berço, mas estava afastado, e também de volta para Deus, né? E é isso. Que com essas palavras, com essa mensagem, você possa ter um final de semana abençoado por Deus, juntamente com a sua família, no nome do Senhor Jesus.